Gilvan, bem-vindo, Gilvan. Bem-vindo. Tá aqui. Miguel bebeu metade da minha água. Bom dia, pessoal. Agora os dois entraram. Como é que tá o áudio e a imagem, pessoal? Dá um retorno aí pra gente se estão ouvindo, como é que tá o áudio, como é que tá a imagem. Agora sim. Tava meio sujo aí. Tava meio embaçado ali. Nós estamos aqui com a participação do Miguel e da Mel. Aqui em volta. O Miguel já bebeu metade da minha água e a Mel tá chamando a mãe dela ali. Meio friozinho hoje, né? Acho que o pessoal vai demorar um pouquinho pra entrar. Mas tá entrando aí, ó, já uma galera boa. Eu ainda tô me recuperando da garganta. Já há alguns dias que eu tô bem ruim da garganta. Segunda-feira eu não consegui fazer a live por causa disso. Ontem eu fiz com bastante dificuldade. E hoje eu acordei com a garganta bem ruim. Então eu tô aqui fazendo um grande esforço para poder levar essa aula para vocês. Certo? E vamos lá então, vamos começar. Já 10h05, então vamos começar. Na live passada, ontem, nós contamos da parte em que Davi matou Golias, e aí contamos um pouco da história de Davi, e a segunda parte da história de Saul. Essas histórias se entrelaçam. A Bíblia vai contando em 1 Samuel, a Bíblia vai contando a história de Saul e de Davi junto. Eu esqueci de falar uma coisa, que hoje eu estava escrevendo aqui essa parte e me lembrei disso, né? Estava até numa conversa aqui com o pastor Tony sobre alguns pontos daqui, e eu me lembrei disso, ele mencionou também, que é o seguinte, Thalita, pode ir? Pode ir, vamos embora. Tá. Que é o seguinte, o livro de 1 Samuel, você tem ali 6 livros históricos seguidos, né? 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. Então, os livros de 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis, eles são meio que continuação. Tá? Então, você vai ver que em 1º e 2º Samuel vai contar, 1º Samuel, né, vai contar a história de Saul. Saul morre no final. Vamos do início. 1º Samuel começa com a história de Samuel, finalzinho da história de Eli e início da história de Samuel. Aí conta final da história de Samuel, início da história de Saul. Final da história de Saul, ele morre no final de 1 Samuel. Final da história de Saul, início da história de Davi. Tá? Começa 2 Samuel, vai contar a história de Davi inteira, né? E vai contar uma boa parte da história de Salomão, tá? Termina 2 Samuel. Vai entrar em 1 Reis. Então, no início de 1 Reis, vai morrer Salomão. Israel vai ser dividido em reino do norte e reino do sul. A gente vai chegar lá. E aí, 1º e 2º Reis vai contar a história dos vários reis de Judá, da parte de baixo, do reino do sul, e de Israel, parte do norte. Então, é 1º e 2º Reis que vai contar a história de Elias e Eliseu lá lidando com os reis de Israel, vai contar a história dos reis de Judá. Então, 1º e 2º Reis, tá? Quando chega em Crônicas, aí você já leu 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Quando chega em Crônicas volta lá do início, tá? Crônicas volta lá do início e vai contar a história tudo de novo, de Samuel, de Saul, de Davi, e toda a história tudo de novo. E Crônicas, e 1º e 2º Crônicas, e o livro de 2 Samuel, 1º e 2º Reis, eles são muito parecidos, muito semelhantes. Então, nós não vamos passar por 1º e 2º Crônicas, porque basicamente essa história nós já contando a história de 2 Samuel, 1º e 2º Reis, tá bom? Então, quando a gente vai avançar aqui, vai terminar 2 Samuel, a gente vai terminar amanhã, e aí a gente vai fazer 1º e 2º Reis e já vai pular, tá? Vai pular 1º e 2º Crônicas, que é repetição. 1º e 2º Crônicas é repetição de 2 Samuel, 1º e 2º Reis.
tá bom? É bom vocês lerem, quando você está lendo, embora seja repetição, você nunca pode pular, tá? Nunca pode pular. É a mesma coisa de Deuteronômio, né? Quando ele repete tudo que está lá em Levítico. Nunca pode pular. Você tem que ler de novo. Por quê? Porque vai ter detalhes que vai ter em Crônicas que não tem em Samuel. Então, Samuel e Reis. Então eles se complementam, tá? Crônicas é um livro um pouquinho mais burocrático, né? Vai contar genealogias, é um pouquinho mais chato de ler. Primeiro e segundo Samuel e primeiro e segundo Reis é mais dinâmico, é mais gostoso de ler, mas você tem que ler também, tá bom? Mas nós aqui não vamos, nós vamos pular, nós vamos chegar em segunda Reis e vamos pular, tá bom? Vamos então começar a nossa aula. Nós terminamos na morte de Saul, terminamos na morte de Saul e de seus filhos. E aí eu quero começar hoje trazendo uma informação a mais que no final da live de ontem eu não falei, que é o seguinte, eu dei duas informações para vocês incompletas, para terminar hoje. Primeira informação incompleta, eu falei que morreu Saul e seus 3 filhos, Jonatas e mais 2 filhos, os 3 príncipes, filhos de Saul. Só que na verdade, Saul não tinha 3, ele tinha 4. Então fica um vivo. Então morre Jonatas e os dois irmãos, que são os príncipes que seguem Saul na batalha. Jonatas era o mais famoso, o mais valoroso em batalha. Só que vive um. Esse um é Isbosete. Eu estou falando isso agora porque daqui a pouco Isbosete vai se tornar rei no lugar de Saul. Então você vai ver que ele saiu do anonimato, um filho meio desprezado. Ele saiu do anonimato para o reinado porque os outros 3 irmãos dele eram mais valorosos. Jonatas era o primeiro. Os 3 morreram junto com Saul, tá? Então Isbosete viveu. E a segunda informação é que Saul não morreu naquela ocasião daquele jeito. Saul, ele pede para o pajem de armas, o seu ajudante, puxar a espada e matá-lo. Ele puxa a espada, mas não mata Saul. Ele fica com medo. Saul se lança em cima da espada. E aí, o servo de Saul puxa a espada e vê que Saul morreu, que na verdade não morreu, e ele se mata. O servo se mata. Então, quando o servo se mata, ele cai, deixa a espada ali, ele morto, Saul ali. Saul não está morto, Saul está ferido, gravemente ferido. Só que ele está agonizando, mas não está morto. Saul ainda se senta, e fica ali quase morrendo. Aí o que acontece? Passa uma amalequita e encontra. Ele está vendo a batalha, ele vê os filhos mortos, vê Jonatas morto, vai andando e ele vê Saul. Aí Saul pede para ele terminar de matar Saul. Aí esse amalequita sim mata Saul, tá? Esse amalequita vem, pega a espada, termina de matar Saul, tira algumas roupas e ele vai levar para Davi lá em Ziclag. Davi ainda está em Ziclag, porque eu falei que ele não pôde vir lutar com Aquis, rei de Gate, contra Israel. Ele ficou em Ziclag. Os amalequitas passaram lá, sequestraram as mulheres dele e do povo e foi embora. Ele foi atrás, perseguiu, conseguiu e voltou para Ziclag, uma cidade que o rei Aquis, o rei dos filisteus, tinha dado para Davi. E Davi morava lá. Esse amalequita vai lá contar para Davi. E Davi fala para ele: como é que você teve coragem de matar o ungido do Senhor, matar Saul, mesmo tendo Saul pedido para morrer? Então o que acontece é que Davi manda um jovem que está junto com ele matar esse amalequita. E esse jovem então mata o amalequita e Saul faz um pranto, pela morte. Davi faz um pranto pela morte de Saul. Pessoal, nós vamos fazer uma pequena transferência aqui. Tá chegando um rapaz que vai trabalhar aqui em casa, vai fazer um trabalho aqui. Então nós vamos só fazer uma pequena transferência, tá? Vai durar 1 minuto. Nós vamos derrubar, tá, Thalita? Pode derrubar. Nós vamos derrubar a live e em 1 minuto nós subimos ela de novo, tá bom? Tudo bem? Bom dia. Pode ficar à vontade. O Instagram notificou? Ainda não. Gilvan voltando. A Jaque também. Humberto,
pessoal todo voltando. Ok, pessoal, já estamos no nosso lugar novo aqui, né? O rapaz está trabalhando lá fora. Essa live de manhã eu gosto de fazer lá fora, né? O clima tá bom, tudo. Mas mudamos aqui, vamos lá. Então, eu estava dizendo como Saul de fato morreu. Tá? Ontem eu terminei dizendo e morreu Saul e todos os seus filhos. Né? E na verdade não eram todos os filhos, sobrou um, que era Esbozete. Era um filho desprezado, né? Que se tornou rei depois. E também Saul não morreu daquele jeito, sabe? Ele pediu para o seu ajudante matá-lo, o ajudante puxou a espada, não matou, Saul se lançou em cima da espada, praticamente se matou, mas não morreu aí. E o servo se matou e Saul ficou ali ferido. Passa uma Amalequita, então Saul pede a ajuda dele e ele termina de matar Saul. A Jaque está perguntando se a aula de ontem vai estar no YouTube. Vai sim, Jaque. Daqui a pouquinho a gente coloca lá. É isso aí, vai estar. Ok? Gente, então vamos continuar. O que aconteceu é que esse Amalequita que matou Saul, ele passou lá em Ziclag, onde Davi estava, e ele levou as vestes de Saul e dos filhos de Saul, né? E Jonatas levou para Davi. Eu falei para vocês que quando os filisteus passaram e viram Jonatas, os dois irmãos e Saul mortos, ele pegou os 4 corpos, eles pegaram, né, os 4 corpos, cortaram as cabeças e penduraram os corpos na frente das cidades, né, de Bet-Sean. E aí os homens valentes lá de Jabes de Gileade foram lá, arrancaram os corpos tiraram os corpos da cidade, e queimaram, né? E queimaram, os corpos já estavam pudrificados, né? Então eles queimaram e sepultaram os ossos, tá? Deram um sepultamento digno para Saul e para seus filhos. Só que antes que os filisteus passassem, passou esse Amalequita, ele passou na frente, ele estava fugindo da batalha. Ele passou na frente. Quando ele passou em Gilgal, ele encontrou Jonatas, os dois irmãos, e Saul encontrou eles mortos. E aí esse Amalequita terminou de matar Saul e tirou as roupas deles e levou para Davi. Tá? Davi ficou bravo com isso, porque achou esse Amalequita, achou ele um covarde, né? E Davi ficou bravo com isso e mandou matar o Amalequita e fez um luto por Saul, Jonatas e seus irmãos, tá? E aí o que acontece? Davi, ele sai de Ziclag, ele deixa Ziclag e ele volta para Israel. Só que ele não vai lá para cima, né? Para Jabes de Gileade, nem para cima. Ele fica no sul, fica embaixo. Então era assim, ó. O lugar, a terra dos filisteus era mais embaixo, Israel era aqui em cima. Então Davi vem e fica aqui no sul, onde é a tribo de Judá. E ele fica ali em Hebron, o monte, né, o monte que Josué tinha dado para Caleb. Davi fica ali. Os anciãos de Hebron, eles vêm a Davi e fazem Davi rei, né, sobre Judá. Então Davi começa reinando sobre uma pequena parte, a parte de baixo. Ele vira rei ali. E Davi reina ali por 7 anos, 7 anos e 6 meses, tá? Ali, Davi neste momento tem 2 mulheres, né? Ele tinha perdido Mical, e uma coisa importante, né? Quando Davi fugiu, e passou vários anos da vida dele fugido, Saul tomou Mical, que era a esposa, era casada de Davi, e deu para outro, deu para um homem chamado Paltiel. Ela que já era casada, casou pela segunda vez, tá? Então Saul, ele anulou o casamento de Davi sem a concessão de Davi e deu Mical para Paltiel. E ela se casou com Paltiel. Tá? Davi se casou com, se eu não me engano, Ainoã ou Aionã, uma mulher, né, de Jezreelita, né, e casou com Abigail, que era mulher de Nabal, né? Nabal morreu, contei ontem, e Davi se casou com Abigail. Então Davi tinha essas 2 mulheres, e morou em Hebron, foi rei por 7 anos e 6 meses, tendo elas 2 como mulheres, tá? Do outro lado, então ele está aqui na parte do sul, na parte de baixo, tá? Do outro lado, a parte do norte, a parte para cima, Abner,
que era o general, né, comandante dos exércitos de Saul, Abner sobreviveu à batalha. Abner não morreu. Quem morreu foi só Saul e seus filhos, e alguns homens. Abner conseguiu sobreviver. E Abner começa a preparar Isbosete para o reino. Então aqui tem um gargalo de tempo. Tá? Tem um gargalo de tempo. Por quê? Porque Abner fez Isbosete rei sobre Israel, partindo de Jabe-Gileade, que era onde Saul morava. Tá? Então, ele ali de Jabe-Gileade, ele tornou Isbosete rei para todo Israel. Abner era poderoso, era um general poderoso. Então, praticamente, Abner que mandava em Israel, a parte separada de Davi. Né? E Davi, no sul, Davi era rei, e no norte, Abner é quem mandava Saul estando morto, mesmo Isbosete, filho de Saul, sendo vivo. Isbosete, ele era meio covarde. Tá? E pelo que tudo indica, e aqui é uma informação mais histórica do que na Bíblia não conta isso. Pelo que tudo indica, Abner demorou 5 anos e meio para fazer Isbosete rei. Tá? Por que isso? Isbosete tinha nessa época 34 anos e meio aproximadamente. Por que isso? Porque quando Isbosete começou a reinar, ele tinha 40 anos e ele reinou só 2 anos. Ele reinou por 2 anos. E quando ele morreu, Davi se tornou rei sobre todo Israel. Só que Davi reinou 7 anos e meio. Então, imagina, o norte aqui Isbosete, o sul aqui Davi. Davi reinou 7 anos e meio e aqui em cima Isbosete reinou 2 anos só. Quando Isbosete terminou de reinar, Davi virou rei de tudo. Ou seja, tem 5 anos e meio perdidos aí. Pelo que tudo indica, tá? Depois que Saul morreu, Abner começou a preparar Isbosete. E preparou por 5 anos e meio até que finalmente fez Isbosete rei. Tá bom? Até que Isbosete se tornou rei sobre Israel. Então, Davi se tornou rei com 30 anos e reinou 7 anos e 6 meses em Hebrom. Isbosete tinha 40 anos quando virou rei e reinou 2 anos. Okay? E aí, Abner, Isbosete arrumou uma confusão com Abner. Porque Abner tomou uma concubina que era de Saul. Você sabe que o rei, quando gostava de alguma mulher, ele trazia para o seu harém, para ser uma das suas concubinas. E ele tinha filhos, se deitava, era como se fosse uma esposa dele. Os casamentos, propriamente dito, para a pessoa se tornar uma rainha ou se tornar uma mulher do rei oficial, essa mulher ela tinha que ser importante, tá? Então tinha que ser de uma família importante, ou o rei tinha que amá-la muito. Quando ele simplesmente queria uma mulher, ele trazia para ser sua concubina. Aí quando ele queria uma rainha, aí ele procurava uma mulher importante. Né? Então, o que acontece? Essa mulher ele se casava, se tornava sua esposa. Então era diferente o tratamento. Uma concubina é simplesmente uma mulher que o rei trazia para o seu harém para uma esposa. E Saul, ele tinha concubinas, e uma dessas concubinas Abner amava. E Abner ele pega essa concubina. Quando Saul morre, ele traz essa concubina para ver com ele. E Isbosete, filho de Saul, vai cobrar Abner disso. Né? Fala, como é que você pegou a concubina do meu pai? Mas o pai já era morto. E Abner se revolta contra ele. Né? Isbosete era covarde, Abner era valente, Abner já mais velho. Abner se revolta contra ele e fala, sou eu algum cão para você falar comigo desse jeito? Falou, então eu vou tirar o reino de você e vou entregar para Davi. E Abner manda mensageiros para Davi e fala, Davi, eu quero negociar com você. Abner nesse momento aqui, ele quer cometer uma traição, ele quer trair Isbosete e ir reinar com Davi. Ele está vendo, Isbosete é fraco, tá vendo? E Davi é forte, ele sabe que Davi foi ungido, sabe que Davi é valente, ele sabe que Davi vai ser rei em Israel todo, não vai ter como impedir isso. Então ele quer fazer essa troca, né, de Isbosete por Davi. Ele manda esses mensageiros e Davi responde o seguinte. Ele diz o seguinte, se você não trouxer Mical, filha de Saul, minha mulher, você nem venha. Abner não conta a história toda
para Isbosete. Né? Abner queria trair Isbosete, mas ele vem a Isbosete e ele diz o seguinte: Isbosete, Davi quer sua irmã Mical de volta. E ele falou que se não tiver Mical de volta, ele vai guerrear contra nós. Então Isbosete, Abner convence Isbosete disso. Isbosete vai até Paltiel, que é o marido atual de Mical, e ele toma Mical de Paltiel, né? Toma a força, não dá opção, é o rei. Né? Então Paltiel, ele não pode fazer nada, ele não pode fazer nada. Isbosete toma Mical de Paltiel e manda com Abner para Hebron, para Davi. Só que Abner ele está com um plano de conspirar com Davi e derrubar Isbosete por conta dessa briga, por causa da concubina de Saul que Abner tomou. Né? E aí manda Mical para Davi. Davi lá em Hebron tem 6 filhos. Tá? Tem 6 filhos. E ele recebe então Abner lá em Hebron. E Isbosete manda Mical para lá. Mas é importante dizer que antes de acontecer isso, houve uma guerra entre Isbosete e Davi. Como Davi estava reinando no sul, estava reinando só sobre Judá ali em Hebron, Isbosete estava reinando no resto de Israel, eles contenderam pelo reino. E Abner era o comandante dos exércitos de Isbosete. Ele já era comandante dos exércitos de Saul, passou a ser comandante dos exércitos de Isbosete. E Joabe era comandante dos exércitos de Davi. E Joabe vence Abner. E Abner foge junto com os que sobraram. Então, essa primeira batalha entre os dois, Davi tinha demonstrado força, tinha vencido já Isbosete. E neste momento em que Isbosete reclama com Abner sobre a concubina do seu pai. Então Abner já havia sido derrotado, ele já sabia das profecias, ele já tinha convivido com Davi em batalha, ele tinha preparado Isbosete para o reino. Então para Abner já estava muito claro que Davi ia ser rei em todo Israel, era um fato, era questão de tempo. Então Abner já havia sido derrotado por Joabe também. Ele arruma um pretexto nessa briga pela concubina para trair Isbosete e ficar do lado de Davi. Tá? Davi então consegue Mical de volta. Isbosete cede Mical também por essa pressão, ele já havia perdido a guerra. Então ele cede, tira Mical de Paltiel e envia para Davi em Hebron. Davi então em Hebron ele fica com 3 mulheres, Mical, Abigail e Aionã, de Jezreel. E tem 6 filhos, Nenhum desses 6 filhos é com Mical, tá? Mas ele tem 6 filhos. E aí Davi recebe Abner e Davi tem a intenção de fazer uma aliança com Abner, e ele promete para Abner que se Abner em paz, sem guerra, conseguisse unificar o reino, fazendo Davi rei sobre tudo, ele promete para Abner que Abner vai ser o seu general, vai ser o comandante dos seus exércitos. Ou seja, ele promete um cargo para Abner, um cargo que pertence a Joabe. Joabe era um homem muito astuto, muito engenhoso. Era um jovem em ascensão. Abner já estava em declínio, já era mais velho, e Joabe em ascensão. Joabe ambicioso, muito ardiloso, astuto. Ele cria uma armadilha, ele faz Abner voltar desarmado, ele leva Abner para um canto, ele cria uma armadilha e ele mata Abner. Tá? Davi, quando fica sabendo disso, repreende Joabe, mas não o pune, aliás, não o pune com a morte, ele expulsou Joabe, mas Davi faz um grande lamento por Abner, e Abner morre assim, Davi faz um grande lamento, faz um grande funeral, um grande lamento, um grande luto pela morte de Abner. Neste momento Joabe ele foge da presença de Davi. Ele sabe que se ficar ali, Davi em luto, por conta de Abner, Davi vai matá-lo. Então Joabe foge, tá? Joabe foge. Ele conspirou com seu irmão.
e ele foge. Okay? Neste momento aqui, que Davi está lamentando a morte de Abner, Isbosete ele está cada vez mais em declínio a parte do seu reino, porque ele já era um filho que não chegaria ao trono, né? E ele já tinha perdido uma guerra contra Davi, tendo Abner como seu general, e agora Abner é morto. Então, a casa de Isbosete, já em declínio, dois servos conspiram entre si, vão ao quarto de Isbosete dormindo, mata Isbosete, corta a cabeça dele e leva a cabeça para Davi lá em Hebrom. Davi, quando recebe esse presente macabro em Hebrom, ele fala para os dois servos o seguinte: vocês não ficaram sabendo que o amalequita que terminou de matar Saul foi me visitar lá em Ziclag e eu mandei matá-lo? Então, da mesma maneira que eu fiz com ele, eu vou fazer com vocês dois. Né? Da mesma maneira que eu fiz com ele, eu vou fazer com vocês dois, que mataram o rei à base de uma traição. E Davi, então, manda matar os dois servos que traíram Isbosete e levaram a cabeça de Isbosete para Davi. Neste momento aqui, Davi tem 37 anos. E os anciãos de Israel, eles se reúnem, era dividido, né, em pequenas tribos, eles se reúnem e eles vão para Hebrom. E eles pedem então para que Davi reine sobre eles. Este momento aqui, o país de Israel ele é unificado e Davi se torna rei sobre todo Israel. Tá? Assim que Davi se torna rei, a primeira coisa que ele diz é que para que ele seja rei de fato, ele tem que tomar a cidade de Jebus, né? Ele tem que tomar dos jebuseus. Nós vimos lá atrás que a cidade de Jebus, que é Jerusalém, era na região dos benjamitas. Quem derrotou os jebuseus, quem tomou a cidade de Jebus, destruiu, botou fogo, foram os da tribo de Judá. Só que os benjamitas não expulsaram, a tribo de Judá venceu a cidade, mas os benjamitas não expulsaram os jebuseus. Eles se reorganizaram, reconstruíram a cidade, e a cidade se tornou um grande forte, numa localização estratégica para a guerra, e criou-se uma lenda de que era impossível vencer os jebuseus. Os jebuseus eles zombavam dos outros povos. Nós vimos depois que um levita, ele vinha da casa do seu sogro, voltando para sua terra, e ele entrou no território da tribo de Benjamim com medo de ficar perto dos jebuseus. Então, a cidade de Jebus era ali na região da tribo de Benjamim, bem na divisa entre a tribo de Benjamim e de Judá, mas já para a parte da tribo de Benjamim. E esse levita ficou com medo de ficar ali perto por causa desses jebuseus, né? E por isso ele se afasta e vai mais para dentro da tribo de Benjamim, e acaba que a sua mulher é estuprada pelos benjamitas. Eu já tinha falado isso na outra vez, né? Então é desses jebuseus aqui que Davi faz guerra e contende neste momento. Então Davi, ele vai contra os jebuseus dão risada dele, dizem que com os feridos, os coxos, lá eles conseguem repelir Davi. E o que acontece é que nesse momento Davi faz uma promessa. Ele faz uma promessa. Ele diz que o primeiro homem que conseguir invadir, era uma cidade murada, né? O primeiro homem que conseguir invadir lá vai se tornar capitão do seu exército. E aí pergunta, Thalita, para você mandar aí pro pessoal: quem consegue ser o primeiro a invadir, a pular o muro, invadir a cidade de Jebus e abrir o portão para que o exército de Davi entre? Quem foi o primeiro a fazer isso? Quem foi? Vamos ver se o pessoal responde. Quem foi o primeiro, galera? Tímidos estamos hoje? Ninguém? Ninguém? Dá um chute aí. Repete a pergunta, vai. Quem sabe? Davi tá sem general, né? Porque
quando Joabe matou Abner, Davi expulsou Joabe. E Davi faz uma promessa aqui, ele diz assim, ó, quem for o primeiro que conseguir pular o muro, ir lá pro lado de dentro e abrir o portão para o meu exército entrar, vai se tornar capitão, vai se tornar o general, na verdade, né, do meu exército, o comandante geral do meu exército. O Rogério colocou assim, não tenho ideia. Foi o próprio Joabe. Joabe que havia sido expulso, Joabe era bom de guerra, né? E Joabe que havia sido expulso por Davi, nesse momento ele vê, nessa promessa de Davi, ele vê uma oportunidade de de voltar. Abner? Não. Joabe, né? Não, Abner tá morto. Só se for o espírito, né? Abner tá morto, Joabe tinha matado Abner. Foi Joabe. O que Joabe fez? Joabe, quando soube que Davi ia guerrear contra os jebuseus, Joabe veio. Ele veio. Joabe era valente de guerra. Joabe e o seu irmão Abisai, filhos de Zeruia, que era tia de Davi, então Joabe era primo. Ele era da família de Davi. Era primo de Davi. E Joabe e Abisai eram homens de guerra, assim, valentes mesmo de Davi. Tanto é que Abisai foi o homem que foi com Davi quando eles entraram no acampamento de Saul e Saul estava dormindo. E Abisai pegou a lança e a bilha de água da cabeceira. Ele andava lado a lado com Davi. Abisai, ele salvou Davi numa outra guerra mais à frente, que a gente vai ver. Tinha um homem gigante, ele viu Davi cansado, machucado, ele veio matar Davi e Abisai tomou a frente e matou o gigante. Davi matou Golias e sobraram 4 homens grandes, de alta estatura, descendentes dos gigantes. E os filhos de Zeruia, esses primos de Davi, foram dos que mataram esses homens grandes. Então eram homens de batalha, homens de linha de frente, assim, valentes mesmo de Davi. E Joabe, então, ele vem junto ele encontra Davi aqui em Jebus, ele escala o muro, passa para dentro, consegue introduzir os exércitos de Davi, e quando o exército de Davi entra na cidade, aí eles causam uma devastação, eles matam os jebuseus, eles tomam conta de tudo, e Davi muda então de Jebus, a cidade dos jebuseus, para Jerusalém, e aí nasce a tão famosa cidade de Davi. Tá? Então, Jerusalém se torna, neste momento, a cidade de Davi. Davi muda o centro do seu reino, ele muda de Hebron, lá embaixo, em Judá, ele muda para Jerusalém. Tá? E assim, Jerusalém ficou praticamente, era da região dos benjamitas, Jerusalém ficou praticamente da tribo de Judá. Tá? Você vai ver que quando Roboão, filho de Salomão, mais à frente a gente vai ver isso, divide, Jerusalém fica no Reino do Sul, fica a capital do Reino do Sul, só que na verdade pertencia a Benjamim, tá? Mas ficou na capital do Reino do Sul, ok? E Judá e Jerusalém, Judá e Benjamim ficaram ali na cidade ficaram no Reino do Sul, tá? As duas tribos ficaram praticamente como se fosse uma, ok? Então Davi neste momento invade Jebus, derrota os jebuseus e torna Jerusalém a cidade de Davi. Lá em Jerusalém, Davi ele toma mais mulheres e mais concubinas. Então, nesse momento, Davi forma o seu harém e tem muitos filhos. Tá? Davi tem mais 11 filhos em Jerusalém, contando com os 6 que ele já tinha em Hebron. Davi tem, então, 17 filhos. Okay? 17 filhos. E aí, neste momento, Davi se lembra, Davi ele está consertando as coisas, tá? Ele está consertando as coisas que o povo israelita, quando entrou na terra de Canaã, tinha que ter feito, né? Tanto é que a primeira coisa que Davi faz é falar, vamos tomar Jebus, né? Tem que ser nossa. Primeira coisa que ele faz. E ele se torna rei, então, em todo Israel, traz a capital do reino para Jerusalém, o ponto mais estratégico, tem mais 11 filhos, então Davi está aqui, Davi está aqui no auge da sua força. Na verdade, esses 11 filhos, ele não tem nesse momento, tá? Os 11 filhos são durante todo o seu reinado em Jerusalém. Aqui, ele é resumido, está dizendo quais são os filhos. Tanto é que mais à frente ele vai
cometer um pecado com Batseba, vai ter um filho, esse filho vai morrer, e depois ele tem um outro filho com Batseba, que é Salomão. Salomão já entra na conta desses 11. Tá? Então aqui está dizendo que ao todo ele teve 11 filhos em Jerusalém e 6 filhos em Hebron, né? 17 filhos. Ele reinou 7 anos. Tá falando 17? 17. Quero ver quem é que bate ele aí. Eu não vou, não. Ao todo ele reinou 7 anos e 6 meses lá em Hebron e reinou 33 anos em Jerusalém. Em todo Israel, melhor dizendo, com a capital do seu reino em Jerusalém. Então, ao todo, Davi reinou 40 anos e 6 meses, tá? Arredondando para 40 anos. Neste momento, Davi começa a consertar as coisas e ele fica sabendo que ele sabe a localização de onde está a arca da aliança e ele quer trazer a arca para Jerusalém. Então ele reúne o pessoal, ele faz uma festa e ele traz a arca. Só que ele se instrui mal e traz a arca do jeito errado, né? Ele coloca eram carroças, né, com boi, e vem e coloca a arca em cima e vem trazendo para Jerusalém. Quando ele chega numa certa região, o boi corre e tropeça e a arca balança. Quando a arca balança, ela vai cair. Aí vai usar e segura a arca com as mãos. Neste momento, fazia tempo que não tinha uma ação assim sobrenatural de Deus com alguém cometendo algum ato, né, contra a Arca da Aliança, contra o tabernáculo, né? Fazia tempo. Você vê, por exemplo, que Davi comeu o pão sagrado e não teve problema. Saul matou Aimeleque, matou todos os profetas de Nob e sobreviveu. O julgamento dele veio na frente, né? Mas no momento ele sobreviveu. Aqui com Uzá não. Uzá encosta na arca e é morto imediatamente por Deus. Deus mata Uzá. Então Uzá apoia a Arca da Aliança, quer cair e morre. Né? Davi fica muito triste e volta para Jerusalém. Davi se instrui melhor, conserta isso, porque a arca era para ser carregada no ombro dos levitas. Tá? Não era para ser carregada em carro de boi. Então, a arca, quando Uzá morreu, a arca foi para a casa de Obed-edom. Ficou lá por alguns meses e Obed-edom foi próspero. Uma casa simples, Obed-edom prosperou. Né? Deus abençoou Obed-edom porque Obed-edom tratou a arca com respeito, da maneira correta. Então, Davi fica sabendo, lá em Jerusalém, ele fica sabendo que Obed-edom está muito abençoado e ele quer trazer a arca de volta. E ele vai à casa de Obed-edom e faz do jeito certo. A Márcia está perguntando se pode fazer uma pergunta. Claro, Márcia, deve, escreve aí. Escreve aí a sua pergunta. O pastor daqui a pouco responde. E aí, Davi vai do jeito certo, e agora ele está vindo para Jerusalém, dançando, né? E a arca vindo no ombro dos levitas, do jeito correto. Mical está em Jerusalém, ali no palácio, e Mical está olhando pela janela e ela vê o rei entrando na cidade. Ela despreza Davi no seu coração. Quando Davi chega todo feliz, né, a arca está no lugar certo, não tem um templo ainda, né? Davi até vai desejar construir mais à frente, mas a arca está no lugar certo, né? Davi está feliz e ele entra em casa e Mical repreende ele, fala: você parece um vadio, né? Um homem comum, você é o rei, se porte como tal. E Davi, neste momento, ele repreende Mical, né? Ele fala assim: ó, eu estava muito alegre e eu estava dançando na presença de Deus, esse mesmo Deus que tirou o reino do seu pai e deu para mim, viu? Fala para Mical. Neste momento, o Senhor pune Mical, porque Mical despreza Davi e Mical se torna estéril, ou seja, Davi não tem filhos com ela. E a linhagem, porque Mical era a filha de Saul, então se Davi tivesse um filho com Mical e esse filho se tornasse rei sucessor de Davi, de certa forma, a família de Saul continuava no poder, né? Continuaria a linhagem de Saul. Só que através da filha. Isso não acontece, tá? Mical é estéril e o rei que sucede Davi é Salomão, filho de Davi com Batseba. Então a linhagem de Saul morre aqui. A Márcia está perguntando: é verdade que todo mal que veio sobre os filhos de Davi foi por causa do seu pecado? A gente vai chegar lá, tá? A gente não chegou nessa parte ainda. É verdade, sim, e tá mais para frente. A gente vai chegar lá, daqui a pouquinho. E aí, o que acontece? Nesse momento, Davi deseja construir um templo.
Porque ele olha e fala, meu, olha o palácio que eu moro. Davi não construiu esse palácio. Quando Davi tomou a cidade de Jebus, né, tomou dos jebuseus, ele mudou a capital do seu reino para Jerusalém e ele tomou o palácio do rei de Jebus. Então, Davi, ele já mora num palácio, ele tem ali todo o conforto, e ele diz, eu tenho esse conforto, e a arca não tem. E ele quer construir um templo, né, ele quer construir um grande templo. O profeta Natan, ele vem até Davi, e ele diz para Davi que Deus não permite que Davi construa o templo. Então, ele faz primeiro uma breve repreensão. Ele diz, como é que você vai construir um templo para mim? Deus dizendo para Davi, né? Como é que você vai construir um templo para mim? Eu que uso a terra toda para descansar meus pés? Será que você vai construir uma casa para mim? Você vai conseguir me colocar dentro de uma casa? Ele está dizendo para Davi, eu sou Deus, entende? Eu não vou... você não vai me enclausurar num templo. E diz que Davi não tem a permissão de construir o templo porque Davi era um guerreiro, ou seja, ele tinha muito sangue nas mãos. Davi matou muita gente, e ainda havia muitas guerras para Davi lutar, então Deus não permite. Porém, nesse momento, Deus faz duas promessas para Davi. Uma é que Salomão, seu filho, ia construir o templo, o que deixou Davi muito feliz. E a segunda é que a linhagem de Davi ia ficar no trono para sempre. Aqui Deus está apontando para Jesus, tá? Porque a linhagem de Davi ia se tornar, tá no trono para sempre, né? Jesus é considerado descendente de Davi, e é o rei dos reis para sempre. Então está apontando para Jesus. Mas de Davi a Jesus, a sua linhagem seguiu no trono, tá? E aí nós vamos ver que Deus primeiro diz para Davi, você não pode construir uma casa para mim, porque eu não habito em casa nenhuma, eu sou Deus, estou muito acima de toda casa. Segundo, você não vai construir o templo porque você é um guerreiro com muito sangue nas mãos. Aí terceiro, seu filho Salomão vai construir. E quarto, a sua linhagem vai seguir no trono. Ritinha falou aqui, tinha raiz de desprezo em Mical em relação às coisas divinas, como no pai. Exatamente, Ritinha. Esse traço do caráter de Mical é provável que ela tenha aprendido em casa, né? E quando ela vem para cá, ela encontra Davi fazendo tudo diferente, é um conflito para ela, né? Só que até agora, até esse momento aqui, Davi é uma pessoa, né? Daqui para frente, Davi vai cometer uma série de erros gravíssimos, um atrás do outro, assim, uma série de erros gravíssimos, um atrás do outro. Nós já vamos chegar lá, tá? Então, Mical, ela veio para a casa de Davi com os erros do pai. Só que ela encontrou na casa de Davi depois um Davi cometendo erros até piores do que o de Saul. A gente estava discutindo isso uma vez entre pastores, e o pastor perguntou o seguinte, falou, quem errou mais, Davi ou Saul? E a gente vê erros graves de Saul, né? Mas nós vamos ver os de Davi, vamos ver que Davi errou muito mais. No entanto, Davi foi aprovado e Saul foi rejeitado, porque o pecado de Saul foi da rebeldia contra Deus. E Deus disse que a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Saul se tornou assassino? Se tornou, mandou matar os profetas, os sacerdotes, né, de Nob. Davi se tornou assassino? Se tornou, mandou matar Uzias, né, para casar com a mulher dele. Então nós estamos falando de dois assassinos, tá? Dois homicidas, tanto Saul quanto Davi. Dois mentirosos, duas pessoas mentirosas assim. Davi, ele não tinha mentira no seu caráter, mas nessa aqui de Uzias ele mentiu e muito. Então, dois personagens aqui com muitos erros. A grande diferença, primeiro, Saul cometeu esse pecado da rebelião, que não foi perdoado, e o coração de Davi, que era diferente. Você vê que tudo Davi fez de errado, ele se arrepende depois. Saul não, Saul tentava consertar um erro com outro erro. Mical vem com esse caráter e chega na casa de Davi desprezando as coisas divinas, como bem disse a Ritinha, e Deus puniu Mical com a esterilidade. No entanto, eu acredito que já era um plano de Deus que o filho de Mical não fosse rei. Então Mical não teve filhos, mas já era dos planos de Deus que
a linhagem de Saul não continuasse no trono, tá? Então eu acredito que de todo jeito Davi não daria um descendente vindo de Mical e se tornaria rei, ok? O que acontece aqui é que Davi, depois que tem a sua intenção de construir o templo negada por Deus, Davi sai à guerra. E Davi começa a conquistar muitos povos vizinhos. Davi fez boa parte do que o povo de Israel devia ter feito. Então conquistou os Moabitas, conquistou várias outras terras. Tá? Davi destruiu muitas cidades e ele construiu a partir de Jerusalém ali um verdadeiro império. Tá? Um verdadeiro império que chegou no auge no tempo de Salomão. Mas Davi derrotou muitos vizinhos, né, muitas nações vizinhas e ficou muito poderoso. Davi volta dessas guerras todas e ele lembra da casa de Saul e ele está com um desejo de honrar alguém. Ele fala sobre alguém da casa de Saul para que o rei possa honrar e falam para ele, tem um filho de Jonatas, Mefibosete, que fugiu para Lodebar e se tornou coxo, né? Ele era criança, a serva tentando fugir com ele derruba ele se torna coxo, ele machuca as pernas permanentemente. E aí o que acontece é que Davi traz ele lá de Lodebar, dá casa para ele em Jerusalém e diz que ele vai comer na mesa do rei. Trata ele como um filho, né? Mefibosete enriquece aqui, se torna um homem poderoso na cidade, um protegido do rei. É uma história linda, né? Essa história tem músicas, né, falando disso, né, de Lodebar ser um lugar infrutífero e tal, mas Davi traz Mefibosete de lá e coloca ele em Jerusalém. Tá? Nesse momento, Davi vai contra os amonitas e contra os sírios. Sírios não são nem os assírios e nem os sírios, tá? É uma outra terra. E aí de novo entra as figuras, né, de Joabe e Abisai, os dois muito valentes de guerra. Eles combinam, um fala para o outro assim, eu vou contra os amonitas, você vai contra os sírios. Quem derrotar primeiro volta para ajudar o outro. Tá? E aí o que acontece é que Joabe vai contra os sírios e os sírios fogem dele. Os amonitas vendo os sírios fugindo de Joabe, fogem de Abisai. E eles perseguem os dois e derrotam os dois. Então, nesse momento, Davi se torna muito poderoso. E aí o que acontece é que Davi precisa ir para mais uma guerra. Né? Davi precisa ir para mais uma guerra. E Davi aqui já rei, né? já poderoso, já no seu trono, já com várias mulheres, vários filhos, Davi não vai. Ele fala que tem coisas para consertar em Jerusalém, e ele manda Joabe com os exércitos, e ele fica, né? E Joabe com os exércitos vão para Rabá, né? Eles vão lutar lá, e eles estão na guerra lá, e Davi está em casa. Essa guerra se prolonga, tá? Essa guerra se prolonga por um longo tempo, e Davi não vai, Davi fica em Jerusalém. Acontece que um certo dia ele está passeando no seu palácio, né, à toa, e ele vê Batseba se banhando. Ele vê lá por cima, ele olha pela janela da casa, era mais embaixo, e ele numa visão privilegiada, ele deseja Batseba. Ele manda trazê-lo, né, ele comete um adultério, se deita com ela se purifica, né, o texto diz, se purifica da sua imundícia e volta para casa. Depois ela manda uma notícia para Davi dizendo que está grávida. Davi traz Urias estava na guerra, Davi traz Urias com a desculpa de que quer notícias, né? Ouve como é que está a guerra e dispensa Urias. Urias, um homem leal, e aqui tem uma polêmica, né? Dizem que Urias também era um homem que não dava muita atenção para Batseba, né? E era um homem que não chegava muito juntos, então tinha o seu casamento abalado. Tem aqui uma teoria que diz isso, né? Outra diz não, que Urias era leal ao rei, né? Fato é que Urias, ele não vai para sua casa, ele não sai de Jerusalém, ele fica em Jerusalém e dorme na porta. Chegam os homens e falam qual que era a intenção de Davi? Que Urias fosse para casa, se deitasse com a sua mulher, e quando o filho nascesse ia dizer que o filho era de Urias, né? Ia consertar tudo, né? Entre aspas. Isso não acontece, porque Urias fica ali na porta do palácio, né? Na porta real, e não vai para casa. Davi chama Urias, diz para ele ir, Urias fala que não vai, dorme ali de novo. Aí o que Davi faz? Aqui é a hora do pecado. Davi escreve uma carta, a carta era selada, então Davi põe o seu selo e a carta é fechada. Quem abrir o selo, se não for a pessoa destino, né, se não for o destinatário da carta, quem abrir o selo morre. Então Urias de maneira nenhuma que ia abrir
a carta do rei. Davi entrega a carta para o próprio Urias, para Urias levar para Joabe. E na carta está escrito assim: Joabe, coloque Urias na frente da batalha para que ele morra. Né? E aí Urias vai até Joabe com a carta que está levando a sua sentença de morte e fala com Joabe. Joabe, o povo de Rabá, eles estão numa torre. E Joabe tá fazendo um cerco. Nesse momento, Joabe coloca Urias num ponto que ele sabe que Urias vai morrer. Por quê? Porque na torre tem um pedaço que tem uns homens valentes que são flecheiros. E ele deixa Urias e os homens perto demais da torre, de propósito. Os flecheiros matam eles e ele manda uma notícia para Davi dizendo: nós tentamos invadir, nós chegamos perto e eles mataram alguns servos. Aí Davi repreende Joabe, né? Ele devolve a mensagem lá do palácio, ele devolve a mensagem dizendo para Joabe assim: Joabe, você não conhece de história? Você que é Porque Davi, gente, ele era um especialista na guerra, ele era superior ao próprio Joabe na guerra, superior a Saul, superior a Abner. Davi era um comandante de exército como ninguém. E ele repreende Joabe. Ele diz: Joabe, você não lembra de Elimeleque, filho de Jerubaal, né? Ou seja, filho de Gideão, que estava muito perto da torre e uma mulher jogou uma pedra na cabeça dele e ele morreu? Você não sabe que não pode ficar perto da torre? Joabe manda uma segunda mensagem a Davi dizendo assim: só que o Urias que você falou estava entre esses que morreram. Então eu fiz isso por causa de Urias. Aí Davi responde a Joabe dizendo assim: Joabe, olha só como Davi nesse momento é cínico, né? Ele responde a Joabe dizendo assim: Joabe, não pareça mal aos seus olhos, ou seja, não fique triste porque esses homens morreram. Isso aí é o preço da guerra, é assim mesmo. Ele tinha acabado de dar uma bronca em Joabe. Joabe cometeu um erro tático, só que esse erro tático de Joabe era um erro proposital só para Urias morrer. Morreram poucas pessoas lá. Foi uma armadilha para matar alguns em volta, mas para Urias morrer. Tá? Então Joabe responde para Davi que Urias morreu e Davi ameniza a situação, fica tudo bem. Tá? Davi se casa com Batseba e o seu filho morre. Vem o profeta Natan, repreende Davi. Neste momento, ele conta uma história famosa, né? Fala: Davi, tinha um homem rico e um homem pobre. O rico, ele tinha muitas ovelhas, muitos animais, fazendas. O homem pobre só tinha um cordeirinho, que era praticamente da família. Ele tinha um valor sentimental para ele. Acontece que esse homem rico recebeu uma visita na sua casa. Ao invés de pegar um dos seus animais, matar e fazer de alimento para a visita, ele vai no homem que só tem um cordeirinho, toma o cordeirinho desse homem, que é praticamente da família, mata e serve esse cordeirinho para o visitante. Davi se ira muito e fala: esse homem é digno de morte. Aí Natan fala: esse homem é você, Davi, esse homem é você. Então falam assim, né, que Davi fugiu de Saul muitos anos, mas não conseguiu fugir do profeta Natan. Ou seja, quando Deus queria falar, ia lá e colocava o dedo na ferida. Natan põe o dedo na cara de Davi. Natan já tinha proibido Davi de construir o templo, né? Agora põe o dedo na cara de Davi e fala assim: Davi, você tinha quantas mulheres você quisesse. Você tinha qualquer mulher de Israel que fosse solteira que você quisesse. E você tomou a única mulher que Urias tinha. Por conta disso, e aí, neste momento, Natan, ele faz uma profecia contra a casa de Davi, que foi a pergunta, se não me engano, da Márcia. Márcia, é aqui, o ponto. E Natan faz uma profecia contra a casa de Davi. Diz assim: a espada nunca vai fugir da sua casa, nunca vai sair da sua casa. Então, a sua família vai ser em contenda. Amanhã nós vamos estudar sobre isso. Amanhã nós vamos ver essas consequências. Nós estamos aqui num ponto e nós vamos encerrar aqui. E amanhã a gente já vai ver o filho de Davi, né, Amnon, filho de Davi, estuprando a própria irmã. E Absalão, irmão dela, vingando a morte. Ou seja, Davi vendo isso dentro da sua casa. Um filho de Davi estupra uma filha, o outro filho vem e mata esse, e depois tenta tomar o seu trono. É uma loucura. Tudo isso consequência do pecado que Davi comete com Batseba. Só que aqui, o que acontece? Batseba engravidou. Né? Quando ela nasce, o filho fica doente. Davi faz um jejum. E Davi começa a orar pela criança. A criança morre. Davi percebe o movimento dos servos e ele sabe que a criança morreu. Então ele se levanta, come, volta ao normal.
E perguntam para ele: Davi, você estava chorando aí porque estava doente. Morreu, você levantou? Todos ficaram com medo de falar para Davi que o menino morreu. Ele percebeu. Ele falou: eu estava orando porque eu tinha uma esperança de Deus curar. Agora que o menino morreu, eu não posso fazer mais nada. Então Davi faz um tempo de luto, né? Enterra o menino, faz o bebê, faz um tempo de luto. Só que Batseba está casada com ele agora, entre aspas, a situação normalizou. E Davi depois tem um filho com Batseba, que vai ser Salomão, que vai ser o seu sucessor. Então Batseba, ela fica uma mulher de Davi. Quando Davi matou Urias, ele casou com ela. Então Batseba se torna uma mulher de Davi. A punição de Davi é a morte de seu filho. Neste momento, Davi escreve o Salmo 51, pedindo perdão a Deus, se reconectando ao Senhor. Deus perdoa Davi, porém fica essa consequência dos filhos de Davi serem sanguinários e acontecer tudo isso. No entanto, Deus perdoou e Davi seguiu com Batseba, tá? Nesse momento, Davi recebe uma mensagem de Joabe lá em Rabá. Joabe estava longe, dizendo assim: Davi, vem para cá porque nós conquistamos a cidade, tá fácil agora, a gente já vai entrar, e se eu entrar vão falar que eu sou o cara, então você que é o rei, você tem que vir. Davi vai até lá, entra na cidade, conquista Rabá, se torna o conquistador, e volta para Jerusalém muito mais poderoso. E aí começa a história das consequências, desse pecado de Davi. Gente, por hoje é isso. Nós vimos aqui lá de quando Davi se tornou rei em Hebrom até esse momento em que ele se casa com Batseba e conquista a cidade de Rabá. Ele só vai no momento da cerimônia, praticamente, Joabe que fez todo o trabalho. Você viu aqui Saul morrendo, seus filhos morrendo, Isbosete, filho de Saul, se tornando rei, reinando por 2 anos, 2 servos matando ele. Você vê aqui Joabe matando Abner, Davi expulsando Joabe, Davi se torna rei sobre todo Israel, Joabe vence, pula lá em Jebus, abre o portão, Davi vence os jebuseus, Davi então unifica o reino, colocando Jerusalém como a capital do reino, Joabe se torna novamente seu general, Davi manda matar Urias, toma a mulher de Urias, tem um filho, o filho morre, Davi pega Mical de volta, antes disso. Então agora Davi está com todas as suas mulheres, está com vários filhos em Jerusalém, Batseba já está casada com ele, ele já está de volta no trono, e a partir de amanhã, de volta no trono não, ele já está de volta com tudo normalizado. A partir de amanhã nós vamos começar a estudar as consequências desse pecado de Davi, tá bom? Então siga-nos nas redes sociais, se inscreve no nosso canal aí, IEQ Viana TV, nós vamos sempre colocar vídeos novos, conteúdos novos lá para vocês. Siga a gente no Instagram, IEQ Viana Oficial, então @IEQ Viana Oficial lá no Instagram. Hoje à noite tem live, do Você Decide, e amanhã de manhã a gente está de volta. E hoje também tem um bate-papo com casais, tá? Pelo Hangout. Toda quarta-feira, às 20 horas, depois da nossa live, nós temos um bate-papo com os casais pelo Hangout. É isso aí. Então hoje bate-papo com os casais vai ser muito bacana, tá? Não perca, você que é da IEQ Viana, e até amanhã. Deus abençoe. Ritinha falando aqui, oremos para que o amor, a palavra acenda em nossos corações. É isso aí. É isso aí.